Bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Como resolver contendas dentro da igreja? Nosso texto de hoje está no livro de Romanos, no capítulo 14, e os versos 1 e 2, que nos diz: Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Paulo estava com um problema aqui com os seus irmãos romanos. A igreja parecia estar um pouco dividida. Dois grupos se apresentavam, os fortes e os fracos. E o conselho que Paulo começa dando a esses dois grupos, principalmente ao grupo forte: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. E aqui salta aos nossos olhos quais eram os motivos da discussão. Opiniões. Sabemos que somos seres humanos e cada um de nós temos nossas opiniões formadas e trazemos nessas opiniões uma carga genética de comportamentos passados, de educação, etc. Mas quando se trata de assuntos bíblicos, assuntos da palavra de Deus, não há duas interpretações, não há dois caminhos a seguir. Mas, afinal, quem eram os fracos e os fortes? Fraco na fé não queria dizer que eram pessoas que crescem menos do que os fortes. Não era essa a questão, porque a fé dos cristãos era a resposta que haviam dado a Paulo ao evangelho que Paulo tinha pregado. Ambos aceitaram o evangelho do mesmo modo, ouviram o chamado de Paulo e aceitaram Jesus como seu Salvador. Portanto, não era essa a questão. A questão eram as contendas, que esses dois grupos estavam discutindo. E essas contendas se originavam na diferença de opiniões. Mas vamos definir quem eram os grupos. Os fortes eram gentios e judeus, mas na sua maioria eram gentios, que haviam aceitado a pregação de Paulo sobre a libertação das práticas tipicamente judaicas. Já os fracos eram em maioria judeus. Eles pretendiam continuar as práticas judaicas, especificamente em relação às comidas e os dias cerimoniais do culto judeu. Esse era o motivo das contendas. Não entrarei em detalhes na questão do debate dos romanos em relação a comidas e dias de festas comemorativas, mas quero chamar a tua atenção para a meditação de hoje o que é ser um verdadeiro cristão e, mais ainda, o que não é ser um cristão. Para isso, quero fazer uso do comentário bíblico homilético de Romanos de Mário Veloso, na página 225, que diz: O cristianismo não é disputa, nem suas fileiras servem para atrair pessoas de espírito contencioso. O cristianismo é uma religião que imita a Cristo e se preocupa com a salvação de todas as pessoas. Integração, unidade, harmonia. Divisões para quê? Nada tem que ver com o cristianismo. Para aqueles que acham que a igreja é um local de disputa de ideias, de opiniões, está no lugar errado. A igreja estabelecida por Cristo, e Paulo a considera como o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, é uma comunidade que deve viver em harmonia. É verdade que temos muitas opiniões distintas e cada um deve respeitar a opinião do outro. Portanto, não há fraco, não há forte. Somos todos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Quando se trata da palavra de Deus, não temos que discutir. O assim diz o Senhor deve ser a nossa regra de fé e conduta cristã. Mas quando passamos para o campo das ideias, das opiniões, já vi alguns problemas em igrejas onde um grupo queria a igreja pintada de amarelo. O outro grupo queria de verde. Pronto, a guerra estava instaurada na igreja. Precisamos respeitar as opiniões distintas, mas sempre pautados no assim diz o Senhor. Quando estamos tratando de doutrinas da Bíblia, não há por que colocar a minha opinião particular, a minha ideia, o que eu acho ou deixo de achar. O assim diz o Senhor deve ser a pauta de regra da nossa vida cristã. Não vamos à igreja para debater, para discutir, não é essa a ideia. A ideia é união, é força, é unidade, para proclamarmos o Evangelho eterno ao mundo que não conhece a Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um dia feliz na presença dEle. Vamos orar.
Querido Pai, Tu que instituíste a igreja nessa terra, na pessoa de Jesus Cristo, que o Senhor possa conduzir esse povo que se reúne semanalmente para Te louvar, para Te adorar. Dissipa de nós todas as contendas, todas as intrigas, as opiniões que queremos às vezes impor sobre os outros, que possamos ser uma unidade em Cristo Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, vai deixando o seu like e compartilhe também com seus amigos. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.